Curtas, de Sério Fernandes. O mar. O comandante do nosso barco no Amazonas nunca tinha visto mar. Suíço. Um suíço, eu, segundo um dos locais, quando eu cantava um fado de Coimbra na selva amazónica. A morte. Glauber Rocha filma a sua própria morte em Di Cavalcanti. Para mim, claro. Dona Lúcia, a mãe, ficou surpreendida pela minha sugestão. A semana. Dois artistas esculpiam os dias da semana em Bissau sob uma árvore. Os dois artistas, pela sua indumentária, tinham credos diferentes. Um era cristão, o outro muçulmano. Um batuque. Na praia, Cabo Verde, os espectadores fazem ao vivo o batuque para o filme rodado, sem som, nos Bijagós. O primo. Sério Fernandes cumprimenta Augusto Fernandes, chefe da tabanca de Orango, nos Bijagós, Guiné-Bissau. Argila. Para o carro, fora já com a argila das filmagens. Horas depois, foi revistado em Marrocos por causa da droga. A Belgique. Ao ver os nossos filmes na Figueira, Ana de Rose disse: isto é a escala de Moscou. Um curso. Misturou os filmes do Godard. Bonfanti largou tudo um dia e foi fazer som para o terceiro mundo. Som direto, claro. Os americanos. Na Figueira, os alunos de cinema dos Estados Unidos da América quiseram saber como eram feitos os nossos filmes. Não percebia. Argumento. John Fúria Jr., da UCLA, disse no Porto: aprendi bastante com os vossos argumentos no seminário feito na ESAP. Cuspir fogo. Nelinho Punk ensinou em Noite de São João o Bruno e outros a cuspir fogo na alfândega do Porto. A essência. Isto é a essência da Escola do Porto. Um garrafão empunhado por mim no palco em Paris, nos encontros das escolas de cinema da Europa. Um violino. Paulo Castro pega pela primeira vez num violino e toca no palco para o seu filme no Cinema.
Apeti. Fiquei com a gatinha do Zé Manel, fundador do Fantasporto, que morreu. O Camus, o Bataille e a Suzanne, os filhos, já na veio filme mais tarde. Proibido. Proibida a minha entrada no primeiro festival de curtas de Vila do Conde, onde Paulo Castro tinha um filme. Em solidariedade, os restantes alunos recusaram também a entrada. Pasolini. Noémia Delgado dedicou o seu último filme sobre o Alvarez a Pier Paolo Pasolini. Tito, de Chico Fininho, foi o ator. Contos. Estreia antiga do Crime do Simão Bolandas, de Jorge Bruno Canto. Por produção do Artur Bordano Macedo. A presidir a sessão, António Lopes Ribeiro. A Perlada. Na Invicta Filme, a Perlada no Carvalhido, no Porto, nasceram João e Artur Bordano Macedo, filhos do primeiro diretor de fotografia português, da Invicta Filme, Artur Costa de Macedo. Lunetas. De Aurélia Paz dos Reis, oferta do seu neto ao Museu de Arte Cinematográfica do Cineclube do Porto. Na direção, José Alberto Pinto. A Nuvem. Abel Meireles roda o quadro na Igreja de Bonfim. Céu azul límpido. Falta uma nuvem. No momento da rodagem, ela aparece, branca, sob a igreja. O marido. Quadro meu, na igreja de Matosinhos, com o título A Noiva. Flor Bela Espanca. Uma mulher que assistia perguntou: onde está o marido? Frei Bonifácio. Dr. Félix Ribeiro emprestou-me, sem papéis, no Palácio Foz, em Lisboa, o filme para uma sessão sobre a Invicta Filme. Tiares. Era a maior nave de tiares da Europa, na Flor do Campo. Para o filme, um belo cavalo negro caminha entre os tiares. Paris. A pedido, imagens reais de Londres, New York, Tóquio, Paris, etc. para o filme da Cortiça. Para Paris montei uma pintura de Utrilho, filho da Suzanne Valadon. Jantar. Numa tasca do Porto, com António Lopes Ribeiro, no seu último filme,
e ainda João Moreira, diretor de fotografia, e o produtor Artur Verdade de Macedo. E eu. Sala Bebé. Primeira sessão da Big Film. Anos depois, o Douro Film Festival. E ainda não foi aí a apresentação do meu livro, Camões, das edições Oráculo, de Pedro Tabosa da Pena. O Alto. Dezenas de anos depois, o Cineclube do Porto estreia o filme O Alto da Floripes, nas Neves, Viana do Castelo, local onde foi rodado. Eu e José Alberto Pinto, presidente do Cineclube do Porto, estivemos presentes. Ou não. Atenção, há um nono filme, da Aldeia da Luz. Tiago Afonso, o ator do Nu, faz referência na estreia, sem consequências. As gravuras. Primeiro filme em Foscoa das gravuras. À pergunta, o que vem cá fazer? A resposta, um filme, claro. Ganhou um prémio no Festival da Figueira. Menção honrosa. Festival Odisseia das Imagens 2001 Porto, capital da cultura. Soajo ganha prémio. As pegadas. A convite do Grupo de Ecologia da Universidade de Coimbra, filmagens no Cabo Mondego. Não apaguem as pegadas. Num filme fóssil. Encontros. O filme O Caminho da Dor da ESAP encerra os encontros de Coimbra. Tiago Afonso apresenta e diz que é o único filme artístico presente no festival. Os escravos. Pedro Pena chicoteia o cor de realizadores na rua, a caminho do Casino da Figueira. E grita, os escravos do Oliveira. Na assistência, Madame d'Espalmader solta um grito. Uma estreia. Testamento Involuntário, obra-prima última de Pedro Pena. Meses sem resposta na Câmara de Gaia. Para a estreia. Dorminski, o responsável. Cineclube do Porto, de Briges de Velhote, rapidamente. Programa a estreia no Chão das Eiras. Sem bilhete. Cinemateca. Estreia do filme do Wenders sobre Nicky Ray. Bernardo da Costa, o presidente, pressionado, deixa-me entrar sem bilhete. Votação esgotada. O espelho. A atriz nua no nicho da Praça da Ribeira mostra o rio através do espelho. Quadro de Pedro Pena para a Cidade da Virgem. Uma pintura. Pascoais. Visita e de repente, na sala ao fundo, Cisnes Negros, de Manuel da Assunção. Uma grata surpresa. Lavar os olhos. Quinzinho Fonaf lavava os olhos com os nossos filmes no Instituto Francês do Porto.
É claro, pelo Cineclube do Porto assisti à compra da câmara que na Bela Arte filmava o restaurador Alex, pasta medicinal Coutro, etc. Contam os herdeiros que Manuel de Oliveira a usou e depois disse que não conhecia o dono, o que chocou. Sem jantar, dia de canícula em Trás-os-Montes, Ésquilo, o filme, o personagem sou eu, um restaurante não nos serve o jantar, por a equipa não estar devidamente vestida. Marcha atrás. Derbiou, nascimento de Eldoero, a Bragança, 600 km, sem parar. O Clio do Cristiano, igual ao da minha mulher. No fim, percebi que não sabia meter a marcha atrás. Pico. Lajes do Pico. No regresso à Madalena, os táxis recusaram-se a levar a Luninha. Valeu uma carrinha de caixa aberta. A mascote. Quetzal tinha regressado há pouco de atravessar o Atlântico. Estava em Bragança com o Luís. Veio ao chão das Eiras despedir-se de mim. Morreu a mascote da Escola do Porto, pouco tempo depois. Transbordo. Polícia na estrada. Paulo Santos transportou à vez, na estrada Vendas Novas a Lisboa, a turma que estava na FIL com uma instalação artística. Tínhamos jantado em sua casa. Lumière. O filme Chico Fininho esteve no cinema Lumière uma semana no Porto para visionamento. Um sujeito, o gerente, sempre vestido de preto, recusou exibir o filme. Tripas. No seminário de André Delvaux, um dos jantares foi tripas, à moda do Porto. Gostou. O mais visto. Como júri do Arouca Film Festival, foi-me apresentado o Ismael, realizador da trilogia Balas e Bolinhas. Os filmes mais vistos na altura em Portugal. Sofia de Pina, minha aluna, trabalhou num deles. Discoteca. A apresentação do Porto, State of Art na indústria. Presente, o Presidente da Câmara de Porto. Alvará automático para a discoteca funcionar. Repetição. Festival de Língua Portuguesa em Aveiro. 4 minutos e 27 segundos do Mar de Francelos. Projetado 2 vezes. Na primeira, o júri não tinha percebido o filme. Matos Barbosa contou a história. Cordoaria. Quadro de Luís Miguel. Um cavalo da GNR passeia pelo jardim. De repente, assusta-se e a galope foge para o quartel do carro.
Estrela, Morte da Amália. Eu, a Brígida, o Pena e Luís Miguel fomos à Basílica, em Lisboa. Chegámos de madrugada e eu vomitei no jardim. Muito pouco ou nenhuma gente no velório. Pardilhó, Festival da Banca, filme do Seminário de Arte Cinematográfica. Os cavalos, e entre outros, filmados como esculturas. Eu e o Jaime Ribeiro, presente. Ricardo Leite montou. Telecinema. Do Super 8 para vídeo, nos estúdios da DCL, do Décio. Filmes interessantes pelo seu amadorismo. Num, filmava mulheres em biquíni. E após cotovelada da esposa, passava a filmar o mar e assim sucessivamente. Larouco. Arte para os deuses. Argumento com Miguel Iberman. Pronto. É preciso agora uma montanha mágica para o filme. Eu conheço-a. O Larouco. E lá fomos. Merda. A Escola do Porto, em Bruxelas. Uma sanita encontrada na Feira da Ladra. Serviu para o Francisco Bail filmar a merda em Bruxelas. Piano. Estreando-se, Mariana Figueiredo abre o piano da Casa da Vitória e toca para as suas fotografias do Porto. Pirata. Primeira emissão pirata de televisão em Portugal. Colaborei com Viagem no Douro, que foi exibido. Um dos responsáveis da emissão, Décio de Carvalho. A Regata. Filmagens na manhã de São João. Kiko Serrano, a entrevista no Rio Douro, os participantes da regata dos barcos de Rabelos. Poema. Roberto Merino subia a Rua dos Clérigos. De repente, fogo de artifício na torre. No momento, escreve um poema que depois montei no meu filme Clamor. Natureza. Fecha os olhos, pede o Pedro, meu aluno. No cimo, podes abrir. E eis um cenário fabuloso para o nosso filme na Saga da Peneda. Francelos. Onde vivo? O iodo, a praia, o começo da promessa à Fátima e tantas outras coisas. Os meus cães, os meus gatos, os faróis, os patos. Toiros. Na Praça de Toiros de Espinho, adiado ao concerto dos táxis para o Chico Fininho. Chovia. Na Aldeia da Luz, Pedro Bastos nu, deitado na praça, num quadro, antes de ficar submersa. Tranças. Rio Amazonas, ao fundo, duas cabeças de costas, e unidas
pelas tranças dos cabelos, num quadro em Belém do Pará. Tempestade. Vai passar ao largo, diz o comandante. 20 minutos depois, abate-se sobre nós violenta tempestade no Rio Negro. Ele lá em cima, ao leme, nós no porão, a fazer lastro. Nadar. Um banho no Rio Negro. Eu e o Miguel nus. Não se via nada. É mesmo negro. Mais tarde, soube da existência no rio de um monstro de 1000 toneladas que, sem dentes, suga por inteiro as pessoas. Que susto! Invicta. O arquiteto do senhorio da Beifilme é sobrinho neto de Nunes de Matos, fundador da Invicta Filme. Estados Gerais do Cinema. Paulo Branco demite-se. Eu substituí-o. Era o seu secretário. Fiquei a coordenar as reuniões na preparação dos Estados Gerais do Cinema. Gulbenkian. Início dos Estados Gerais do Cinema. Manhã cedo noto um realizador fresquíssimo. Jorge Silva Melo. Tesouro. Luís de Pina, tripeiro e presidente da Cinemateca, um dia mostrou-me o seu tesouro. Abriu a carteira, onde tinha 2 ou 3 fotogramas do Aurélio da Paz dos Reis. Elétricos. Projeção do Chico Fininho em noite de São João, no Cineclube do Porto. O presidente da altura instigou os presentes a filmarem os elétricos do Porto. Chinês. No Casablanca, em Macau, retrospectiva da Escola do Porto. No final, um chinês, traduzido, disse que não percebeu nada dos filmes, mas que gostou muito. Roubo. Recepção a Sua Excelência, o Príncipe das Trevas, à sua chegada à Praça da Ribeira. Filme que os alunos da ESAP levaram aos encontros de Paris. No final da projeção, ao ir buscar o filme à cabine, constatamos que tinha desaparecido. Putas. Projeção de filmes no Bar do Parque, em Belém do Pará. No final, as putas queixaram-se que nessa noite não houve negócio. Manaus. Luís Costa e Quetzal regressaram depois da travessia do Atlântico. No aeroporto de Belém do Pará, Quetzal, por lapso, é despachado para Manaus, no Amazonas. Dallas. Descida do Portal do Inferno na Serra da Freita, em visionamento. Já não conseguíamos subir. Surge, entretanto, um rebanho e o pastor tira-nos dali. Com espanto, diz que tem uma loja no Dallas, no Porto. Televisão. Autocarro do Porto Setofarte, estacionado em frente à Câmara do Porto. O presidente, antes de aparecer, manda perguntar
se estava à televisão. E estava. Anónimo. Jantar de rodagem de Chico Fininho, na Foz do Douro. Alves Costa, convidado, nunca se referiu ao filme ao realizador. Chocou-me. Búlgaros. Alves Costa e companhia no Cinenima chumbam, mais uma vez, os filmes búlgaros. Opus-me rigorosamente e ganhei. Gaio agradeceu-me. Estúdio. A convite do Bernardo Freire, o arquiteto César Vieira, visita os estúdios da Bem Filme para um parecer. Situados na cidade, à travessa de Loureiro, local onde nasceu a cidade do Porto, Cisa não resistiu e sentou-se num dos velhos muros. Produtores. Numa reunião de produtores de filmes, Paulo Branco disse que entre os presentes considerava só como produtor António da Cunha Teles. Pelo menos Tino Navarro, na altura, já tinha obra. Montagem. Certa vez, na produtora em Lisboa, José Fonseca Costa disse-lhe: o Quilas devia ir à montagem para levar uns cortes. Não concordou. 7 filmes. A Bifilme ganhou o concurso nacional para a produção de 7 filmes para a Petrogal. São depois todos aprovados. Ficha técnica. Grafo na ficha técnica da Petrogal. António Luís Moita como poeta. Amigo de Pascoais, que visitou. Ofereceu-me os seus livros. Concerto. No Coliseu dos Recreios, o concerto do Stentra. Anual. Era o máximo. Convidado, levei o Elcio Roque para um eventual filme. Histórias. O filme tem que ter sempre uma historinha, disse-me o Maduro da Mundial Filmes, num encontro patrocinado pelo Dr. Neves Real. Nada. Estreia do Chico Fininho no Box em Lisboa, pela Mundial Filmes. No final, disse Rui Veloso: neste filme não se passa nada. Apoio. No início da Beifilme, o Dr. Luís Neves Real abriu todas as portas solicitadas pela produtora. Ressurreição. A última cena do Sol Negro no meio-cabo da Ribeira, no Porto. O caixão foi cedido pela Funerária Pátria à Cordoaria. O problema é que ficava meio fora de 2 cavalos que tinha comprado ao Kiko Serrano. Grande espanto para os transeuntes. Conferência. Pelo filósofo Dr. Joaquim Fonof Pérez, na Casa de Dom Hugo, no âmbito do Concílio do Sol Negro e Luva. Sem efeito, por falta de público. Cartaz. Não é o oficial. O artístico cartaz, feito por Onaki Bobó, por Manuel Guimarães. Ele, Perdigão Queiroga,
e António Lopes Ribeiro trabalharam no filme. Abraço. Estreia do Porto na Casa das Artes. No final, um forte abraço do pai da Mariana Figueroa. Nesta manhã, o desastre do Vasco, que o vitimou. Trovão. Toca a campainha. Abre, é o Vasco. Naquela voz do trovão. Hasta lá sempre. Despediu-se em Castro Laboreiro com a Tâmegazinha. Nas filmagens de Luís. Foi a última imagem do Vasco. Separação. Filmagens no Castelo do Freixo do Numão. A junta cedeu as instalações. Homens para um lado, mulheres para o outro. E assim foi. Pelos. Anfitrião de Plauto. Jorge Paupério, ator, é filmado nu. Muito peludo, escurecia a imagem. Solução. Rapagem dos pelos pela madrugada. Castro Guedes, o ex-senador, foi comprar as giletes. Acampamento. Primeiro e único acampamento do Cineclube do Porto, a Vila Flor. À noite, entre dois pinheiros, projeção da obra-prima de Noémia Delgado, Máscaras. Projeção. Projeção simbólica do Odisseus, o meu filme de 24 horas, em Massarelos. No final, o projecionista disse: em tantos anos de profissão, nunca tinha visto nada igual. Pânico. Parque dos produtos altamente inflamáveis da Petrogal em Aveiro. Simulação com os bombeiros para o filme. Um barco dinamarquês não é avisado. Os marinheiros em pânico. Professor. Seminário na Universidade do Algarve. Passa ao Belo do Fogo, o filme das gravuras, onde o Bruno, nu, cospe fogo. Olha o nosso professor, gritam os alunos, perante as imagens. Favela. Quando dou por mim, estou só, numa favela em Salvador. Os outros, por receio, não entraram. Não desisti e continuei a andar e a falar com aquela gente. Mudo. Apareceu um filme mudo. Luís de Pina veio ao bem filme. Pareceu-lhe ser do Rino Lupo, pela forma como filma a descida do ator. Não a direito, mas em oblíquo. O novo filme para a Cinemateca. Lembrança. Lembro-me muito jovem de ver a rodagem na Avenida dos Oleados da Costelinha da Sé, de Manuel Guimarães. Perdigão Queiroga foi o diretor de fotografia. Criança. A minha tia Ana levava-me, miúdo, ao Carlos Alberto, ao cinema. Depois, na rua, ao passar, espreitava pelo buraco da fechadura da cabo do cinema. E se via luz, ficava contente. Era onde o filme acontecia para mim.
Palácio. A minha tia Mimi dava-me um escudo, pão de sêmia com marmelada e mandava-me para o Palácio de Cristal passar a tarde. Adriano. Adriano das bicicletas na cordoaria. Alugava. E foi assim que lá aprendi a andar de bicicleta. Capilé. Morava junto à casa da Vitória. Sempre que a mula do azeiteiro passava, apanhava os cocós para adubar os vasos. Desmobilizado. Passa o elétrico e uma voz grita: Fernandes, foste desmobilizado. Estava com o meu pai à porta da Norte Informa, no cimo de Santo António. Um momento de sorte. Se não, tinha ido para Angola. Já estava a gozar a licença de mobilização. Rodagem. Foram 3 os objetos mágicos necessários às rodagens dos filmes dos meus alunos na Escola Superior Artística do Porto, a saber, o óculo, o cronómetro e a claquete. Prémio. Durante a primária, fui o melhor aluno da Vitória. E assim, lá ia, com as minhas tias, à Junta da Vitória, a Carlos Alberto, a receber o prémio. Uma nota de 500 escudos. Uma fortuna para a época. Aeroporto. Enquanto a minha tia Mimi falava com uma pessoa amiga no aeroporto de Pedras Rubas, eu, criança, entretinha-me a espalhar os rolos de papel higiênico pelos corredores do aeroporto. Natal. Fui pajem aí com 7 anos. Uma peça de teatro no Seminário Maior do Porto, numa noite de Natal. No António Ferreira Gomes, Bispo do Porto, presente, ofereceu-me um livro, que ainda tenho. Depois regressei à casa da Vitória com as minhas tias. Raposas. Sempre que ia a uma festa, a minha tia Laurinha, irmã do meu pai, colocava sobre os ombros e à volta do pescoço 2 raposas mumificadas. A fuga. Triei 2 anos. Porta aberta da casa da minha avó paterna, em Marcha Liberdade. E vai ele lá acima, em direção ao jardim. Foi apanhado, já descia a Rua do Almada. Espinho. Más notas no liceu. E então, pés ao caminho, até Espinho, pela linha do comboio, para a casa da minha tia Mimi. O meu pai foi-me buscar e não me bateu. Tinha 11 anos. Emília, Café Sport, na Avenida dos Aliados. O meu café e o meu primeiro amor, a Emília. Um dia fomos numa excursão até Coimbra. Chamas. Um pistoleiro a trabalhar pegou fogo ao estúdio da Beifilme, no terraço. Grande pânico. Conseguimos tirar as coisas. Bem uma fotografia e noticiário nos jornais do Porto. Cividade. Os 2 novos estúdios de cinema da Beifilme estão no Morro da Cividade, entre a Rua do Loureiro e a Rua Chá. O sítio onde nasceu
em Bico da Cidade. Pátio. Na Estefânia, em Lisboa, Perdigão Queiroga mostrou-me o pequeno pátio da sua produtora, onde rodou um filme com Amália Rodrigues. Viriato. O meu filme em para 8mm, Viriato, ganha uma menção honrosa no primeiro Douro Film Festival, com Ricardo Leite, a Luna e a Diana, como atores, foi rodado em Mirás. Quilo. Primeiro arco em Madrid. Eu e a Moana lá fomos, de autocarro. Na feira, um stand que vendia a pintura ao quilo. Chamou-me a atenção. Performance. Primeiro Encontro Nacional de Performance em Torres Vedras. Lá estive. Entre a corrida de sacos, os neos do Silvestre Pestana. Harry. Foi o Elbias Rodrigues da Telecine Moro, comprei a Reflex 2C, mais 3 objetivas e uma Zune Ingenier 2525. Usada, mas ainda muito em bom estado. 40 anos depois, ainda filma. Fotoquina. Foi uma das primeiras fotoquina em Colónia, na Alemanha. De tanto calcorrear pela imensidão da feira, fiquei doente no regresso. Suajo. Estreia na Casa do Povo do filme Suajo. O Cicerone foi o Francisco Baila. A lei em peso adorou o filme. Alqueva. Estreia na Aldeia da Luz do filme. Apresentou o Tiago Afonso. Tempos depois ia ficar submersa. Gostaram muito. Estavam lá todos. Rancho. Filmagens numa quinta do Pinhão. O rancho das Vindimadeiras já lá tinha estado. Então perguntei ao pessoal da secretaria: dava para vocês trazerem de casa uns lenços, chapéus e outras coisas para fazermos um rancho? E assim foi. Ficou magnífico. Parabéns. Marco da Cala no Rio com turistas. Fez um documentário. Na volta, uma carta ao filme, na Cala, a dar os parabéns pelo magnífico filme que realizei. Cheiro. A Regina Guimarães filmou-me na BEI a falar com os gatos. Depois escreveu na Grande Ilusão que o escritório cheirava muito a mijo de gato. Dente. Beijo na boca da Ana Tinoco, num plano sequência circular, para o filme da Assunção de Miguel Oliveira. Um dente a menos, tal a força de sucção praticada. Doidos. Viagem no Douro. Helicóptero Força Aérea. Passa por baixo da Ponta Rábida. Faz resvés a Dom Luís. E volta a passar por baixo de Dona Maria. Aqui surge um marinheiro que aponta para a cabeça. Estão doidos. Prenda. Caí no HK3. Fiquei ferido. O pai do Arnaldo foi-me buscar ao quartel. A Ana nasceu. O Alfés Peixoto comprou uma prenda em espinho para ela. Morreu uns meses depois, em combate na Guiné. Pai Natal.
Foi à porta da igreja da Vitória que um colega reguila me disse: são as tuas tias que põem as prendas no sapatinho. E pronto, caí do céu à terra nesse dia. Cadeia. Foi um alfaiate preso na cadeia da cordoaria que me fez o fato da comunhão solene. Meu tio Gabriel, irmão do meu pai, era lá vago-mestre. Vinho fino. A casa da minha tia, avó Maria da Graça, na Travessa de São Carlos, cheirava a vinho fino. Ela tinha mau feitio e não quis receber a fotografia da minha comunhão solene. Cestos. Quando chegavam os cestos com as uvas do Douro, eu entretinha-me de pendurar os cachos nas cordas da sala da Casa da Vitória. Bauer. A minha câmara de 8mm, sempre a filmar sem problemas. O primeiro filme da BEI, um torneio de natação, foi feito com ela. Projeções. Era no Passos Manuel que eram feitas as projeções dos filmes em 35mm da BEI, com o Dionísio na cabine. Ainda durou bastante tempo. Pescar. Estádio das Antas. Comício do PS. Olho para a bancada e vejo o Alegre a pescar o olho ao Soares. Acabou. Encostei a bandeira e nunca mais. Peditório. No 5100, NR 3749, com as cornetas em cima e as meninas num peditório para o PS, nos bairros de Campanhã, no Porto. Pedir ao pobre para dar aos ricos do partido. Presidente. Foi nomeado a seguir ao 25 de Abril, presidente de uma Assembleia de Voto pelo PS, em Campanhã, no Porto. Nesse dia nem almocei. Natal. Véspera de Natal. Morreu atropelado junto ao cemitério Branquinho. O Joel mandou uma mensagem. As mulheres do cemitério choraram. Foi ao lixo buscá-lo. Está no quintal em Francelos. Volga. O rio transbordava em Águeda. Um cão salta para o rio. Imagem gravada na caminhonete que me levava ao Caramulo, onde meu pai estava internado. Andava na escola primária. 70 km. Primeira etapa da promessa a Fátima. Francelos, Águeda. Quase 70 km. Claro, depois paguei cara a ousadia. Caramulo. Vivemos lá algum tempo, numa casa alugada pela minha mãe. Um dia caí e parti a cabeça. Campeãs. As minhas filhas Ana e Vivi foram campeãs de natação, brantanos, pelo Futebol Clube do Porto. Nunca lá vi, uma única vez, o presidente do clube, o Pinto da Costa. Canoagem. A Vivi pelo colégio em Gales, onde estudava, foi campeã britânica de canoagem. Edições. Grafado Ana Sério, foram feitas inúmeras edições do ensino da música pela minha filha mais velha. Um trabalho de fôlego.
Rivali, antes terei do Porto Seito Alfarte. Minutos antes, chega ao programa feito pelo Sr. Barros, do Simão Guimarães e depois da sua fotomecânica Barros em Vila Nova de Gaia. Nunca me falhou o amigo que muito me ajudou. E eu é que lhe falhei. Simão Guimarães nunca me falou na revista que tinha editado nos anos 50 ou 60. Um homem superior, o Sr. Jorge Guimarães, a quem muito lhe devo. Perdigão, o seu ateliê à Trindade, a monografia de Soares da Costa, entre outros trabalhos. O meu designer de muitos anos. Saudades. Preta Barbicha, Escurinha, Faísca, o Branquinho, D'Artagnan, Farroca, Baudelaire, Sarinha, Reizinho, Bonitinha, Morceguinha, Peludinha, Lerinho, Petinho, Petão, Branca de Neve, Petit, Camus, Batalha, Susana, Chão, Choita, Pistelim, Robertinho, Pequenino, Luinha, Lendezinhas, Gaiguinhas, Maninho, Maninha, Três Irmãs, Crujotinha, Sol, Lua, Salomé, Jacó, Trastinho, Fernandinho, Estrela, Luninha, Pipi, Morninha da Évora, Flor Bela, Natasha, Mainha e a número 2, o Lerinho do Cemitério, o Petinho e o Gatinho de Madureira e o Petinho de Ronaxé. Agora os Chaninhas, o Joãozinho, o Nuninho, a Clarinha, a Conchinha, a Terezinha, a Alminha, a Branquinha, pequenina, a Gaivota. As branquinhas, pequenina, a Gaivota. Os gatinhos de Sambita, meu gatinho, preto e branco meiguinho, e o preto e branco grande, o cinzento, o petinho, o branquinho, o Júnior, a gatinha esfomeada, a gatinha que desapareceu, a gatinha que morreu, o amarelinho que nunca mais apareceu. Pequenino de São Vítor, a gatinha da Praça da Alegria, que ia atrás de mim. O gatinho que de vez em quando aparecia, os amarelinhos das escadas e os novos gatinhos do cemitério, incluindo o preto, peludinho, que é a Gaivota.